Galera, seja bem-vindo aí ao canal. Eu sou o Eduardo Osório, professor de Física, e vamos trabalhar algo aí, nesse período de edificação, de muito trabalho. Vamos trabalhar alguns gráficos do movimento uniformemente variado, falar um pouquinho de matemática, função do primeiro, do segundo grau, falar um pouquinho de plano cartesiano. A gente vai aprender aqui como é que funcionam esses gráficos. Bom, aqui nós temos aqui dois exemplos de plano cartesiano. A diferença é que um está sem ponto, você não está vendo pontos aqui, não está vendo numeração. Esse aqui é o x, esse aqui é o y. Bom, nós temos bem aqui, nesse segundo exemplo bem aqui, nós temos o ponto 2, o ponto 3, forma esse ponto bem aqui P. 2 é x e y é 3. Então, nós temos essa sequência bem aqui, do XY, do plano cartesiano, formando esse pontinho bem aqui. Então, aqui alguns exemplos desse plano cartesiano. Nós temos aqui esse ponto aqui, o ponto 1 e o ponto 2. Esse aqui são os dois pontos. Esse aqui na horizontal é o X, que é o ponto 1, que é a chamada abscissa, que é o ponto X horizontal, abscissa, X abscissa, e a ordenada é o Y, que está no ponto 2. Nós temos aqui esse outro exemplo, que aqui agora a ordenada está no ponto 3, que é o Y, e a abscissa está no ponto X, que é o ponto 2. Então, está aqui esse ponto bem aqui. Bom, mas e esse ponto bem aqui, esse pontinho bem aqui, que está bem aqui na ordenada, passando o y3. Se ele está passando certinho aqui, com certeza o x vai valer 0, porque ele está passando no ponto da ordenada. Onde é que você vê esse 0, professor? Está bem aqui o 0. O 0 é o x, 0 é o x, e o y é o 3. Então, ele vai passar certinho onde está o 0 bem aqui. Então, está aqui o y3, o x é 0. Agora, bem aqui, já é o inverso. O ponto, aqui que é o ponto 2 do x, que é o da abscissa, aonde é que está o 0? Na mesma direção, mas no caso, se o x é 2, quem vai ser 0 vai ser o y. Está na reta y, o x vai ser 2. Então, abscissa x2 e ordenada, o y vai ser 0, porque ele está passando certinho aqui no 0. E no último exemplo, bem aqui, dessa primeira parte, nós temos aqui o y, eu tenho aqui esse ponto 3, e o x vai ser quanto? 0. Se o y for 3, o x vai ser 0. Nesse outro pontinho bem aqui, o x vai ser quanto? 2. Então, se o x vai ser 2, o y vai ser quanto? A gente vai aqui, vai vendo onde é que está o y. Opa, o y vai ser 0. E nesse ponto bem aqui que eles estão dando, que é o ponto S, o x vai ser quanto? 3, que é a abscissa, x3, e a ordenada, que é o y, está abaixo de 0, então é negativo, é menos 2. Então é isso daí. x3, y, menos 2, ele é negativo. Então, aqui já começa o estudo da física. Então, olha aqui a matemática aqui. Isso aqui quer dizer que é uma função constante. O plano cartesiano, x e y. Então, nós temos esse plano cartesiano, mas essa reta aqui ela não está nem crescendo e não está nem decrescendo. Ela está na mesma. Então, se ela está na mesma, ela não cresce nem decresce, ela não aumenta nem diminui. Então, isso quer dizer que isso aqui é uma função constante, ela não muda, ela permanece sempre a mesma. Então, se eu tenho bem aqui, vamos dizer que essa reta, esse y aqui, fosse a velocidade média. Se eu estou dizendo que a velocidade média, onde a reta está passando, que é na velocidade média, se eu estou dizendo que é essa reta horizontal, então se é uma reta horizontal que está passando por essa velocidade aqui constante, que aqui está representado por y, seria
a velocidade constante. Nesse caso, o y é constante. Se fosse velocidade, essa velocidade seria constante. Se isso aqui fosse aceleração, aqui seria aceleração constante, né? Se fosse ddp, seria ddp constante. Qualquer grandeza física que passa uma reta horizontal sobre ela, uma reta, no caso, perpendicular a ela, formando 90 graus. Se eu tenho isso, essa reta horizontal passando por ela, isso quer dizer que essa grandeza ela é constante. Assim cresce, assim decresce, assim é constante. Ó, cresce, decresce e aqui é constante. Muito bem. Aqui, como eu havia falado a vocês, ó, velocidade aqui constante em relação ao tempo. Esse movimento, no caso, é um movimento uniforme, que a velocidade ela é constante. Bom, aqui nós temos mais dois exemplos em que o espaço ele vai ser constante. Ó. O tempo vai passando, 1, 2, 3 horas, né? O tempo vai passando, mas o espaço vai permanecer o mesmo, sempre 100 km. Esse é um exemplo de uma pessoa que está parada no quilômetro 100. Então, ela está parada ali porque ela está em repouso. Embaixo, bem aqui, nós temos um exemplo de aceleração constante. Se a aceleração ela é constante, esse movimento ele é uniformemente variado. Ele é uniformemente porque a aceleração é constante e ele é variado porque varia a velocidade, é o que não mostra aqui no gráfico, a variação da velocidade. Mostra que a aceleração é constante, mas se eu sei que tem aceleração constante em função do tempo, se eu sei disso, eu estou dizendo que eu tenho variação de velocidade. Mas nesse caso a aceleração é constante, por isso que é movimento uniformemente, aceleração constante, variado, velocidade variando. Bom, está aqui a função do primeiro grau, com a ordenada y, com a abscissa x, e eu tenho aqui, passa aqui uma reta bem aqui, essa é uma reta crescente, que começa do y negativo, que é aqui abaixo, o x também está negativo, porque está abaixo de zero, formando aqui esta função, que é uma função do primeiro grau. Como essa função do primeiro grau, nós temos y igual a mais bx. O y está em função do x. Se isso aqui fosse uma função do primeiro grau, uma função horária do espaço, vamos supor, isso aqui seria, que daqui a pouquinho a gente vai ver, é o espaço e o x seria o tempo, o espaço em função do tempo, função horária do espaço, hora, tempo, espaço. Então, nós temos espaço em função do tempo. Seria, que é o sorvete, daqui a pouco a gente vai ver, que esse aqui seria o espaço final e esse aqui seria o tempo. Bom, mas aqui nós temos y em função de x. Esse a e o b, eles são coeficientes, que daqui a pouquinho a gente vai ver para que ele funciona. Bom, aqui nós temos, no primeiro exemplo, y igual a mais bx. Nesse caso, bem aqui, nós temos o valor de a e nós temos o valor de b. No caso, o a vale 4, né? O b vale 2. Então, tá bem aqui, a é 4, o b é 2. Então, tá aqui, a função seria y igual a 4 mais 2x, que é o a mais bx, não é isso? Então, aqui, por enquanto, ele só está dando exemplos aqui de substituições aqui dos coeficientes bem que angulares e lineares, que são os coeficientes a e b. Nós temos aqui esses para-ordenados. X é 0, 1, 2, 3. Está bem aqui o x aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Está bem aqui. E o y é 4, 6, 8, 10. Então, o y ele vai crescendo mais. Ó. 4, 6, 8, 10. Bom, se o x é 0, o y vale 4. Então, se o x é 0, o y vale 4. Então, vai tá bem aqui, ó, o pontinho, dizendo bem aqui que o x vale 4. E o y vale 4 e o x vale 0. Nesse outro ponto bem aqui,
o x vale 1 e o y vale 6. Quando o x é 2, o y é 8. E quando o x é 3, o y é 10. Quando o x ele é 0, o y é 4. Nós temos aqui uma função crescente e uma função linear, né? Uma função do primeiro grau, porque está crescendo, né, de forma proporcional aqui, né, sem causar curva nenhuma. Ele é uma reta crescente. Aqui nós temos uma função decrescente. O y vai decrescendo, pode ver. O x pode até crescer, mas o y está decrescendo. 8, 4, 0, menos 4, então ele está decrescendo, então isso é uma função decrescente. Ó, está decrescendo. No caso, como é que funciona isso? Se o x ele cresce 0, 1, 2, 3, o y vai decrescer 8, 4, 0 e menos 4. Né? Então ele vai decrescendo 8, 4, 0 e menos 4. 8, 4, 0, menos 4, função decrescente. Isso aqui é um gráfico da variação da velocidade. Olha, a partir de V0 aumentou para V. Então, isso aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. A velocidade crescendo, saindo no negativo, e crescendo para o positivo. Então, a velocidade está aumentando. Isso caracteriza que o movimento é uniformemente variado. Repare que a velocidade ela cresce, mas de uma maneira linear. Ela não sofre curva. Então, é por isso que é uma função do primeiro grau. Ó, não tem nada elevado ao quadrado aqui. É uma função do primeiro grau, é linear. Velocidade em função do tempo, a velocidade crescendo. Mas tem uma aceleração bem aqui para que varie essa velocidade, né? A famosa fórmula vovô e vovó a noite toda, né? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo, é uma função horária. É como se esse V fosse o Y, o V0 e o A fossem os coeficientes, e o T é a grandeza, que seria o X, né? O V, o Y, e o T, o X, né? Então, o Y em função do X, assim como o V está em função do tempo, movimento uniformemente variado. Neste caso aqui, o movimento é uniforme, porque o que está crescendo de forma linear é o espaço. Então, o espaço cresce de forma linear, forma a função do primeiro grau, que é o sorvete. Espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo. O espaço está em função do tempo. O espaço, né, é como se fosse o y, o t é como se fosse o x, e o a e o b, que são os coeficientes, é o espaço inicial e a velocidade. Então, eu tenho uma função do primeiro grau, o espaço crescendo de forma linear, né, no caso, uma mesma velocidade. O espaço vai crescendo sempre numa mesma velocidade. Tipo, uma velocidade de 100 km por hora. Então, ele vai permanecer com 100 km por hora. Como é que o espaço cresce de forma linear? Assim, ó, 100, 200, 300, 400, de 100 em 100. Isso é crescer de forma linear. Como é que o tempo cresce de forma linear também? 1, 2, 3, 4, de 1 em 1. Então, não é uma crescente fazendo curva, né, de forma que não seja linear. Nesse caso, é uma reta linear. Ok? Movimento uniforme, reta linear. O espaço está crescendo bem aí, então, com certeza, esse corpo ele está indo para algum lugar. Né? Quando você vai, o movimento é positivo, ele é crescente. Quando você volta, o movimento ele é negativo. Né? Ele é um movimento retrógrado. Né? Isso a gente vai ver mais adiante. Então, tá aí. Isso aqui é o gráfico do espaço em função do tempo, o gráfico do sorvete, o espaço crescendo de forma linear. Bom, isso aqui que é uma função linear. Função linear é quando o x e o y ele vai ser zero, então ele vai passar bem aqui na origem, olha só, passando pela origem. Então isso aqui é uma reta linear, ela é linha, mas é que passa, especificamente a linear é a que passa no zero. Então, quando você quer chamar uma função de linear, tem que ter essa condição de passar pelo esse zero, bem aqui pela origem, tanto x como y, que é o ponto A. No caso, você não tem o ponto A, porque quem é que faz crescer
esse coeficiente aqui, é o coeficiente A, que faz crescer essa reta. A reta ela vai subindo ou crescendo, né, dependendo, né, do coeficiente. Se o coeficiente ele for, por exemplo, 3, esse coeficiente A bem aqui, que não está bem aqui, que é y igual a mais bx. O A não está, né? O A sumiu, porque o A ele vale 0. Então, se o A vale 0, né, fica só y igual a bx. Então, isso significa, se não tem o A, é porque está passando aqui no 0. Se o A fosse 1, estaria passando no 1. Se o A fosse 2, estaria passando no 3. Se o A fosse menos 3, estaria passando aqui embaixo. Então, dependendo do A, essa reta vai subir ou ela vai decrescer. Nesse caso aqui, o A ele é o próprio 0, então é por isso que a reta passou no 0.